Olá, boa tarde. Já estamos no ar aqui com mais uma live da ABMP e hoje aqui a gente vai falar de criação no mercado publicitário. Estamos aqui como convidados aqui nosso amigo Lucas de Ouro da Tupi. Seja bem-vindo. Obrigado. Bruno Cartacho também, da Moria. Seja bem-vindo, moleque. Muito obrigado, Alex. Boa tarde, Pedro Valente também aqui, meu grande amigo de longa data. Vamos aqui falar... Pedro. E aí, moleque? Estourado. Vamos aqui falar sobre coisas boas, né? Que é assim, criatividade, propaganda. Me sinto um pouco Estamos em entre casa. amigos aqui, né? Não sei se você está aqui hoje como publicitário, como apresentador ou como Ele tá solteiropolitano. como uma enciclopédia, porque eu peguei esse cara aqui antes da gente começar, ele estava me contando cada caso que eu falei assim, rapaz, você não tem a idade que você tem, não. Porque tudo relacionado ao mercado publicitário, esse cara sabe. Ó, Eu conheço aí, alguns, começando assim, eu conheço com esse alguns. elogio, meu irmão. Aproveitar aqui, galera, boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui. Você aqui, estreando com a gente, maravilhoso. E vamos falar do que a gente mais gosta, né? Que é de criatividade. É isso. Inclusive, vocês que estão aí acompanhando, vocês podem mandar sugestões aí de perguntas. Você que faz parte do mercado, você que é estudante, você que é apenas curioso. Afinal de contas, quando fala de publicidade, quando fala de propaganda, acho que é um interesse comum a todos, né? Vocês concordam? Principalmente a área de criação, né? Sim. A área que envolve aí muito presente a criatividade, que cá para nós é o que nos despertou aí o interesse de trabalhar com propaganda, né? É isso. Eu vou começar aqui perguntando a todos vocês, a cada um de vocês que já são atuantes no mercado, qual foi o comercial que mais marcou a vida de vocês desde a infância, que eu falo? Tenha marcado. Ó, fica comigo a batata quente? São vários, na verdade são vários. Eu me lembro de assistir os comerciais aqueles emblemáticos como Gelol, do pai com filho. E tempos depois eu fui descobrir quem que fazia aquelas peças, né? O Duda Mendonça. Depois tive a oportunidade de trabalhar com o Duda e entender que por trás daquela criatividade, daquela ideia, tem muito esforço, né? E tem muito suor. Depois eu comecei a perceber que o profissional de criação, ele trabalha muito, porque todo mundo tem uma boa ideia, né? A nossa obsessão é ter essa boa ideia todo dia, isso que é o difícil. Mas essa propaganda, por exemplo, a do Gelol, da relação do pai e filho, é muito marcante para mim. Esse comercial realmente é muito emblemático, né? Eu me lembro também muito dos comerciais das Óticas Ernesto, né? Lá atrás também, quando eu era pequeno, eu lembro bem daqueles comerciais das Óticas Ernesto. Aqui na Bahia teve os Três Sacis também, né? Poxa, naquele tempo a gente tinha Banco Econômico aqui como cliente, né? Ótica como cliente, tinha assim, muitos clientes grandes aqui na Bahia, né? E tem muita coisa bacana também. Fora daqui também tem aqueles comerciais como... Vocês estão vendo aí imagens, ó. E aí, tá vendo as imagens aqui? Isso, o primeiro sutiã também que a gente tem, né? Essa Que é do bem primeiro emblemático, sutiã de é um Washington clássico, Oliveira, né? é um clássico. Tem muita coisa boa também daquele tempo. E uma coisa E tem muita coisa boa interessante- também agora, atual, né? É verdade. E agora o que é interessante é que esses comerciais que você falou, Cartacho, das Óticas Ernesto, que foram feitos da DM9 nos anos 80, são comerciais de 2 minutos, né? São coisas que a gente não vê mais, né? A gente não vê mais na TV, mas Sim, vê sim. hoje na internet, né? É. Que as plataformas também estão mudando, né? Mas a diferença é que a gente esperava passar na TV pra gente ver a historinha de novo, né? É, exatamente. Não, esse das Óticas Ernesto aí é muito engraçado porque é um clipe, né? É um clipe musical, conta-se uma história que acontece aqui em Salvador, então a gente reconhece aí o Farol da Barra, o Porto. É legal porque a gente pode rememorar como é que eram esses ambientes aí da cidade um tempo atrás. E tem toda essa narrativa que hoje em dia, por conta da urgência, do pouco tempo de visibilidade que a gente tem que encurtar. Então, é uma boa, talvez, através da internet, trazer, resgatar aí essas histórias que demoram um pouco mais para serem contadas, que tem uma magia, tem um romantismo por trás. A criatividade, ela precisa disso também, né? É isso. Já que a gente está falando de criação, é isso? Queria que vocês explicassem para quem está acompanhando a nossa live, falasse um pouco do Clube de Criação daqui da Bahia. Vamos falar. Eu queria até... Já que foi uma iniciativa sua, Lucas, queria que você começasse a falar, depois eu comento. Massa. Primeiro eu queria mandar um abraço para o nosso grande amigo Rodrigo Batinga, Cadê que é ele, diretor gente? com a gente também.
Ele não pôde vir, inclusive eu até falei, poxa, bicho, já que você não vem, manda seu irmão, porque ele é gêmeo. Mas eu acho que Gustavo também não pôde vir. Mas porque eu acho que ninguém desconfiar se viesse Gustavo também. Não, aqui. ninguém. Vida de publicitário é assim, você sabe que às vezes a pauta ela fica mais apertada e a gente fica, ele tá lá, com certeza tá ralando, mas tá assistindo também a gente aqui no Facebook. Mandar um abraço pra Debate, ele. aquele abraço, hein? Então, o Clube de Criação é uma iniciativa, na verdade, o clube já existe há muito tempo, muitos anos, e estava adormecido aí há 4 anos. Então, a gente se reuniu para trazer de volta aí atividades, palestras, eventos que envolvessem os profissionais que trabalham dentro das agências, e especificamente os profissionais de criação, porque de um tempo para cá a gente começou a perceber que estava todo mundo um pouco... De farol baixo. De farol baixo, é verdade. Então, a gente Quando percebeu... estava baixo, porque... Eu diria mais, eu diria que o farol estava até apagado, né? A gente tem E de tem, freio assim, de mão puxado. E freio de mão puxado, né? Então, a missão do clube é dar um choque aí, para uma sacudida, para a gente voltar, primeiro se relacionar, conversar com profissionais de outras agências, porque a gente fica muito tempo dentro da agência e às vezes a gente se esquece dos outros profissionais. Eu não conheço, por exemplo, quem está dentro da criação de uma outra agência, às vezes a agência é vizinha minha. Né? Às vezes a gente almoça no shopping junto com todo mundo, mas a gente não se conhece. Então o Clube de Criação tem esse intuito de resgatar, fomentar a criatividade, trazer workshops, cursos, capacitar esses profissionais, porque a gente precisa se valorizar. Afinal de contas, a criação é o motor aí do nosso mercado. Né? É o produto final mesmo, né? Eu queria fazer... Na verdade, desculpe, Cartaz, fale, porque eu queria saber uma coisa importantíssima depois, que é o anuário. Mas vai lá, mande bala. Não, era só para assim, completar, porque os últimos 3 anos foram anos realmente que todo mundo se escondeu, estava na toca realmente. Então, quando, a gente quer trazer de volta realmente essa motivação, porque criação, bicho, precisa de motivação. A gente não consegue criar sem uma motivação, na verdade. Então, a gente tem que assim, animar. Né? A gente a gente tem que sempre, como diz Punizan, né? A gente é animador de gente, na verdade. Né? Então, todo dia a gente tem que entrar na agência e sempre tentar animar as pessoas, na verdade. Isso, como é que funciona, rapidinho, cortando, Pedro, como é que funciona você mexer com criatividade, com essa questão do espírito emocional da pessoa, né? Isso? Como é que é isso? Tem dias que a gente está mal-humorado, tem dias que a gente não está para... Mas tem que trabalhar, porque tem a questão do prazo. Né? Boa pergunta. Como é que funciona isso? É fato. O criativo, na verdade, nos bastidores da criatividade, existem várias questões subjetivas de cada um. Né? A autoimagem, a autoestima, né? Essa motivação que a gente tem. E se a gente está desmotivado, é pouco provável que a gente crie alguma coisa interessante. Assim como eu também acredito que pessoas desinteressantes, muito difícil, vão criar coisas interessantes. Por isso que eu acho que a magia de trabalhar na nossa área é também compartilhar ali com outros profissionais que têm outros talentos, que têm projetos paralelos, né? Que tem... Existe muita crítica, Pedro? Eu quero falar um pouco sobre dentro isso. do setor criativo, isso é uma droga, você está maluco? Onde você tirou que isso vai funcionar? E tem disso no mercado? Tem. Porque a gente trabalha, né, com uma coisa que passa pelo gosto pessoal também, né? Além de de ter muita técnica aliada, mas também tem muito gosto pessoal. E cada pessoa imprime o seu, no seu trabalho, na sua crítica. Então, acontece também. Né, meninos? O que Alex, vocês acham disso aí? eu tenho uma coisa a dizer. Rapaz, na verdade, quem não gosta e quem não sabe escutar crítica não deve trabalhar com propaganda nem com criação. Porque a gente está sujeito à crítica desde a hora que você cria, dentro da agência mesmo, internamente. Isso passa pelo diretor de criação, isso passa pelo atendimento, pelo sócio, por todo mundo. Até quando passa pelo cliente, que ele vai lá e diz, não, isso aqui não, porque tem isso também, tem um gosto pessoal de tudo, né? E até quando vai para a rua, né? Hoje em dia, então, com as redes sociais, você está sujeito à crítica o tempo todo. Então, você tem que ser realmente, né? Tem que ser assertivo naquilo que você vai fazer. Você não pode errar, né? Tem que ser zen de verdade, né? E tem que ter essa casca grossa aí para aguentar esse processo todo, que não é um processo Passar fácil. a palavra para Pedro, que a gente está interrompendo ele desde a hora que ele quer falar, a gente não está deixando. Pode falar, mano. Eu tô aqui de espectador, rapaz. Eu quero aprender muito com esses caras. Fale o que você vai falar. Inclusive, naquela... depois, quando eu terminar aqui, eu quero trancar esse estúdio, deixar os 2 trancados aqui para eu ganhar mais cliente, bicho. Isolar esses caras aqui. Porque são as mentes criativas são da meus Bahia. concorrentes, esses caras, bicho. Somos colegas. Somos colegas e amigos. Pois é, não, é isso que Bruno falou, esse processo realmente de você ser avaliado, da hora da concepção da ideia até o momento que ela está na rua e que você vai ouvir
1000 opiniões, amigo, que ninguém vai encontrar. Primeiro, ninguém vai encontrar unanimidade em nada. Pode ser a melhor ideia do mundo, a gente sabe disso, e você sempre vai encontrar pedra na sua vidraça, né? Então, assim, é o que o Lucas falou, a gente precisa ter essa casca grossa para aguentar isso. Muitas vezes colocar o ego de lado, saber que você não é o dono da verdade, saber que suas ideias, às vezes, não vão ser as melhores soluções para o problema, mas o que vale não muito... cai naquela questão de você acreditar no seu potencial e até o fim com ele, é isso, e eu preciso mostrar que é isso. Porque às vezes o ego é importante, né? Às vezes você quer explicar para a pessoa, mas por palavras você não consegue explicar. E aí você fala, mas eu tenho que botar isso dessa forma, e lá na frente você vai ver que eu tenho razão. Aí, Alex, né, eu acho que é assim como tudo na vida, eu acho que é assim, até você também que é, né, que é apresentador, ouve crítica o tempo todo, então você tem que saber filtrar muito o que você ouve, né, essas críticas todas, né, e aí você tocou num ponto que é fundamental. Se você acredita naquela ideia, se você acha que aquela ideia vai assim funcionar mesmo, vai funcionar, vai dar certo, você tem que ir até o fim, né? O primeiro passo é você acreditar. Quem é que vai acreditar? Você tem que acreditar na sua ideia, né? E investir nela, né? Por isso que é um trabalho em conjunto, você trabalha com equipe ali, redatores, diretores de arte, profissionais de diversas habilidades, mas em determinado momento aquela ideia deixa de ser só sua e vira uma ideia do coletivo. Então você acaba apresentando um resultado que vai além do que você pensou, né? Isso que é bacana. E assim, cada vez mais é uma ideia em conjunto, né? Porque cada vez mais a gente trabalha em equipe, né? E a ideia parte de todos, na verdade. A gente acha que, assim, assim, toda ideia vem só do departamento de criação. E cada vez mais as ideias vêm do atendimento, do planejamento, do próprio cliente também, que às vezes dá uma ideia que pode ser a ideia de uma campanha, a ideia principal de uma campanha. Então, eu acho que a criatividade ela tem que estar em todos os setores da agência, na mídia, no atendimento, no planejamento, não só na criação. Falando, e na live a gente está mostrando aí, ó, grandes publicidades que fizeram história, que marcam a vida, né, do mercado publicitário. Deixa eu aproveitar que vocês estão aqui, meninos, e aí eu queria até perguntar, queria que você entrasse nessa seara, Pedro, sobre a questão, o sonho de consumo eu acho que eu não vou errar, mas 10 entre 10 profissionais da área, né, tem um sonho e a vontade muito grande de ir para o eixo Rio-São Paulo para fazer curso de especialização, para se aprimorar. Isso não acaba desvalorizando, desacreditando o mercado baiano? Será que aqui não tem profissionais capacitados para beber da fonte, da própria fonte? Será que realmente precisa ir para Rio, para São Paulo? Porque tem gente que fica frustrado, né? Se não for para lá, se não tiver isso no currículo, não é um profissional gabaritado. Por que isso acontece ainda nos dias de hoje? Bem, na verdade, o mercado do Sudeste é um mercado muito mais aquecido, porque os grandes anunciantes do país, eles estão lá. Então é natural que os profissionais eles queiram trabalhar com as marcas que vão dar também visibilidade às suas ideias. Esse é um trânsito natural aí da nossa região, e a Bahia sempre foi um celeiro aí de exportação aí de talentos, né? É natural que qualquer experiência seja válida para o profissional, mas isso não quer dizer que os profissionais que escolheram estar aqui por uma questão de escolha, não é porque eles não puderam, não. Eu mesmo, com certeza, todos nós estamos aqui porque a gente gosta de morar aqui, porque a gente quer transformar o nosso mercado também, e isso não faz da gente um profissional menos gabaritado ou menos profissional, né? Na verdade, não depende necessariamente do tamanho das campanhas, da verba, porque você pode imprimir aí dedicação sendo um cliente pequeno ou sendo um cliente local. Uhum. Sabe por que eu estou tocando nesse assunto? Que aqui dentro, né, na própria TV Aratu, a gente tem um programa, a gente estava conversando isso antes de começar essa live, que é o Dendê na Mochila, né? E Matheus Boa Sorte é um rapaz que não é viajado, é um menino do interior, e ele sozinho, com a equipe muito enxuta, ele viaja, ele tem ideias sensacionais que dá uma surra em muitos programas nacionais, né? E que você, quando para e olha, inclusive ganhou o prêmio de melhor programa regional do país, e não precisou viajar, não precisou ir para o eixo Rio-São Paulo, não precisou ir para fora do país. Vocês estão vendo imagens aí, olha, do Dendê da Mochila. E é um menino que é do interior, daqui da Bahia, de Guanambi,
e tem ideias brilhantes. Ele não precisou sair daqui para ir buscar beber de outras fontes. Então, talvez a gente tenha que começar a repensar essa cultura do mercado. Você concorda comigo, Pedro? Eu estou falando besteira? Não, eu concordo perfeitamente. Na verdade, a gente, aqui na Bahia, a gente é um celeiro de exportação de criatividade, né? E criatividade em todas as suas formas, né? Criatividade de conteúdo, em criatividade na publicidade, tudo isso. Então, eu acho que esse não é o problema. Eu acho que muitas vezes os profissionais, eles buscam oportunidades nisso que Lucas falou, que é um eixo onde os clientes estão anunciando nacionalmente, então a verba ela passa com mais força por lá e depois escorrega para as outras regionais, né, digamos assim. Então, eu acho que não, acho que o programa, por exemplo, Dendê na Mochila. O Dendê na Mochila é fantástico, como você disse, fazendo a pura criatividade, porque está fazendo com uma equipe reduzida. É um projeto que é um projeto super comercial, então... Premiado nacionalmente. Premiado, o melhor do Brasil. então veja que é um projeto completo sendo feito aqui, né? Então, assim, não, eu acho que, inclusive, pelo contrário, eu acho que aqui na Bahia a gente exporta a criatividade para o resto do mundo, inclusive. Né? Você acha por que isso? Quais são... Eu tenho uma teoria Eu para tenho isso. algumas teorias também, eu queria ouvir a sua primeiro. Vamos ver se casam as teorias, né? Estou aqui de entrevistador agora. Quem trouxe Cartacho? Eu acho o seguinte, eu acho que o que acontece? Aqui a gente teve uma mistura tão grande de culturas e de raças e que cada uma depositou alguma coisinha e que esse caldeirão formado aqui, ele propicia muito a criatividade, porque cada um tem a oportunidade de pegar um pouquinho do outro, né? Para exemplificar isso, se a gente olhar a nossa culinária mesmo, você olha e você vai ver uma moqueca. Ali tem elementos que são africanos, ali tem a farofa, que na verdade a farinha é do índio, mas que botaram manteiga, que não tinha lugar nenhum. Aquilo é pura criatividade, né? Então, a gente tem esse caldeirão que vem África, Portugal, índio, tudo junto, e daí a gente tem a oportunidade de criar com um pouquinho de cada um. Eu acho que é isso. Sua teoria? Eu tenho algumas, na verdade. Eu acho que um dos fatos também é essa verba menor que a gente tem aqui. Então, já que a gente não tem tanto recurso como São Paulo, por exemplo, a gente tem que ser mais criativo para colocar a ideia no ar, né? E essa ideia funcionar. Esse é um dos motivos. Outras coisas que eu acho também, eu acho que assim, o baiano ele é um pouco sem vergonha no bom sentido, né? A gente é um pouco criança até, a gente não tem tanto espelho em casa, por exemplo, então a gente não tem muito medo de assim expor as ideias. E isso quando você vai para São Paulo, eu que tive assim nesses 3 anos assim, a oportunidade de ir a São Paulo fazer algumas campanhas, a gente vê que é uma diferença grande. Lá o pessoal tem muito medo das coisas, de falar as ideias, né? Não é igual a gente aqui, que a gente realmente fala tudo mesmo, a gente não tem muita vergonha das coisas e isso facilita a criatividade também. Isso daí que você me falou me veio à mente uma campanha que na época eu compartilhei nas minhas redes sociais, que é aquela que eu queria que Pedro explicasse, a do motel Jéssica. O Sai da Rua Viviane. Viviane, me perdoe. Explique para quem está acompanhando, por favor. Foi um aí. bordão que acabou... Inclusive, essa campanha, você, como eu te falei outro dia, você foi fundamental para poder fazer essa campanha decolar, que eu não sei se vocês lembram do Sai da Rua Viviane do Motel Scala, que foi na época em que uma atriz da Globo foi pega em atos libidinosos fora do carro, e a gente resolveu fazer a campanha do Sai da Rua Viviane e assinava o Motel Scala. Ou seja, vai pro motel. Vai pro motel, né? Só que a gente não usou o sobrenome dela, não fez referência a nenhuma gráfica e tal, mas as pessoas entenderam a brincadeira, né? E algumas pessoas... Rapaz, graças a Deus não rolou. E isso que foi legal, porque quando ela ameaçou que iria... Tomou uma proporção muito maior. Muito maior. Tomou uma proporção nacional que pra gente até não interessava, né? Comercialmente falando, já que o motel é aqui em Salvador, então não ia vender fora daqui. Mas o telefone na agência não parava, porque ligavam para o cliente e ele com muito medo, ele dizia, rapaz, não é comigo não, é com a agência, aí o telefone é esse aqui. Aí ligaram, Globo.com, Terra, todo mundo saiu ligando para saber, e falavam para ele assim, pô, você usou o nome da atriz tal, não sei o que. Eu falei, não usei o nome da atriz tal, eu falei Viviane. Certo. E Viviane existem várias. Não, mas você quis falar da atriz. Eu falei, não, isso é uma leitura sua. E aí...
Aproveitando que a gente está nessa seara da polêmica, do resultado de impacto, né, não planejado, se é que eu posso falar assim, eu queria conversar com vocês sobre essa questão de você planejar toda uma campanha, já contando aquilo que a gente estava conversando, contando com impacto não positivo. Eu não gosto de falar a palavra negativa, porque eu acho muito pesada, né? Nós temos algumas figuras, né? Alguns ícones nas nossas redes sociais, que é o caso da MC Melody, não sei se vocês conhecem, mas que é uma menina que tudo, se essa menina soltar, espirrar, viraliza nas redes sociais. E a gente está no ponto, aí está no ponto, Camila, por favor. Tá sendo. Mas eu fico surdo agora. É uma criança, uma menina, altamente apedrejada nas redes sociais, altamente criticada nas redes sociais. 90% dos comentários são críticas à menina, ofensas, mas a cada dia que passa o número de seguidores da menina vai aumentando de forma desgovernada. E eu queria saber de você, Pedro, como funciona isso? No mercado publicitário, por exemplo. A gente estava conversando isso agora há pouco, dizendo justamente, quando você toma a decisão, né, uma decisão arriscada de você utilizar, né, uma figura que às vezes tem uma rejeição, tem seus haters e tal, você tem que estar preparado para combater isso, prever exatamente os riscos, né, e o que você vai fazer se isso realmente acontecer. Porque, querendo ou não, você está associando essa pessoa que tem uma imagem negativa, uma mais negativa, à sua marca, a marca que você é um guardião, né? Então, isso daí é uma coisa que eu acho que nós, publicitários, temos que estar prevendo para poder a gente, às vezes, pegar os haters e ali você consegue reverter a situação, muitas vezes, fazendo a marca falar por aquilo, né? Você fez parte da construção dessa campanha. Hoje, inclusive, você está puxando a sardinha para mim aqui. Explique para quem está em casa o conceito desse comercial. Bom, foi o seguinte... Você já imaginava que teriam críticas? Muitas. A gente já sabia. Mas a gente também já estava com as respostas todas no gatilho, né? A Sennheiser é uma marca de microfones alemã e de altíssima qualidade. São os melhores microfones do mundo, né? E ela era conhecida por ter esse falsete que era algo muito ruim. Irritante. E apesar dela ter o talento dela como artista, e realmente tem aquilo que a gente estava conversando, ela canta verdadeiramente, mas ela ficou notabilizada por isso. Então, quando a gente colocou essa campanha, que foi só de redes sociais, muitos haters vieram. E eu me lembro logo do primeiro que veio, tinha muitos likes, ou seja, muito apoio nesse comentário, que era assim, como é que uma marca alemã dessa qualidade associa seu nome a Melody? E a gente respondeu como Sennheiser, dizendo, nós acreditamos em todo o talento brasileiro. E aí, isso acabou... Quem está na sonoplastia aí, rapaz? Aplausos aí, pelo amor de Deus. Porque merece, de verdade. Obrigado. Agora, eu queria ouvir os meninos se eles já passaram por situações parecidas. Isso. Olha, hoje em dia, cada vez mais a gente tem que ter cuidado com o que a gente coloca no ar, né? Porque realmente essa patrulha, né, das redes sociais é muito grande. Então, os clientes realmente hoje também, né, tem mais medo até de tudo, de assim, qualquer coisa. Tem assim um cuidado maior com tudo que a gente faz, né? Então a gente hoje realmente tem até que ter cuidado para não ficar muito engessado, para isso não assim engessar a criação. O que é que você acha? Na verdade, aí você fez uma campanha, uma ideia que utiliza aí do humor como ferramenta. E no humor você tem essas nuances, né, de ousar mais, arriscar um pouco mais. Os humoristas sofrem essa mesma patrulha, mas nem por isso eles deixam de fazer piada. Então, é uma questão de posicionamento. Se você está com vontade, com gana para bancar uma ideia ou uma retaliação, vale a pena fazer.
né? É uma figura que é polêmica, mas ela tem uma audiência. Dá para você fazer uma campanha que ela seja bem humorada, ao mesmo tempo institucional. Então, eu sempre incentivo esse tipo de ideia, pensando que se acreditarmos que o fato de uma campanha ser bem aceita por todo mundo é um sinônimo de que ela é bem sucedida, não sei se isso necessariamente que deve nos pautar. O que deve nos pautar é se a gente conseguir ali naquela ação de comunicação um bom resultado. O resultado dessa campanha não necessariamente é vender microfone, mas é construção de marca, é aproximar dos brasileiros, é trazer uma série de outros valores que não estão ali na equação grana, investimento. Que a gente estava conversando isso, até a questão do respeito ao ser humano, né? A Sennheiser respeita todos os talentos, acredita em todos os talentos. A gente estava falando disso. Deixa eu aproveitar que a gente está falando dessa questão, saber de vocês, é uma curiosidade pessoal. Já aconteceu de vocês criarem alguma campanha que vocês acreditavam muito e o cliente não aprovar? Não temos quanto tempo nessa live? Bem-vindo ao nosso mundo, não citando nomes, mas tem algum fato, Eu alguma acho história que tem muitas, né? que a gente possa falar, não citando o nome do cliente. Várias, Se vocês não quiserem. Na verdade... Você quer saber hoje? Exatamente, hoje. Nesse semana, momento agora comum está acontecendo isso, isso lá na agência. Essa semana da semana passada, É né? comum isso, Muito comum, Não Alex. frustra, não, isso, gente? Frustra um pouquinho, O sim. bom profissional de propaganda, de criação especificamente, é o cara que tem a casca grossa para resistir a essas negativas. Né? Isso faz parte do nosso trabalho. E isso acontece diariamente. Se a gente fosse esmorecer por conta de cada não, a gente não trabalhava com isso. Tem algum, assim, que tenha marcado, tenha dado muita raiva, muita Tipo que chateação? vocês tinham certeza que vocês iam emplacar um Acontece golaço. muito isso. Eu não vou dar aqui exemplo, né, dessas coisas, mas isso acontece muito. E aí vem uma coisa, né? Porque as pessoas falam, poxa, mas é tão difícil ter ideia. Às vezes não, às vezes a ideia é o mais fácil. O mais difícil é você colocar aquela ideia no ar, na verdade, você conseguir veicular aquela ideia, porque depende de muita coisa, né? De muitas Depende pessoas de também. muita gente. O caminho é longo, né? O caminho é longo até você conseguir colocar realmente aquela ideia na rua. Quando você finalmente coloca aquela ideia na rua, aí sim o processo todo está quase completo, porque depois tem a mensuração do resultado daquela ideia para o cliente, né? Que é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, Alex, o bom de trabalhar com essa área é porque se negaram uma ideia sua, que isso sirva de combustível para você buscar uma outra ideia. Né? E nosso manancial de ideias é infinito. Exatamente. Isso que é a maravilha de trabalhar com propaganda, né? Independente da sua classe social, sua opção sexual, se você é novo, se é velho, se é rico, se é pobre. Se você tem uma boa ideia, a sua ideia vai adiante. Né? Acontece muito de ter boas ideias, mas não ter grana para executar. Tipo, eu preciso fazer um comercial, mas eu só tenho essa verba. E você tem que fazer mágica. É outra coisa que é super tirar comum. leite de pedra. Tem bastante, mano. Outra coisa que é super comum e que faz parte do nosso dia a dia, né? A gente, eu quero uma campanha assim assado, quero conquistar os resultados tal, tem um problema desse de comunicação, preciso de uma ideia. Hoje tá na moda assim, uma ideia Para viralizar. para viralizar e tal. E aí, mas eu só tenho tanto. Aí eu falo, poxa, mas você quer uma ideia disruptiva, que está na moda na palavra, para viralizar, para é que é a resolver palavra que tá na tantos moda? problemas de comunicação. Como é que é a palavra? Disruptiva, é a palavra da moda. É uma ideia Sensação. disruptiva. Então você quer uma ideia disruptiva, que viralize, que resolva todos os seus problemas de comunicação. Isso, isso e isso. E só tem essa verba, né? A verba é reduzida e o prazo também. Porque às vezes a verba é pequena e já quer para amanhã, quando não é para ontem. Esse é realmente o momento que a gente precisa, como você falou, a casca grossa, o sangue frio, da gente ver que, né, às vezes você se apaixona por uma ideia, né? Acontece muito isso. A gente vai para casa muito feliz. Que Já a pai, gente... né, da ideia, filho da gente, Exatamente, né? É um processo realmente de você dar luz a uma ideia, e a ideia muitas vezes é uma coisa pulsante mesmo, e você já está pensando nos desdobramentos de tudo aquilo, e de repente você é barrado no segundo, terceiro, quarto estágio. Então isso é um momento que a gente se frustra, né? Mas como você falou, Lucas, a gente tem que ter essa consciência de que a gente, da onde saiu isso, sai muito mais. E pronto. Meninos, como é que vocês avaliam se uma campanha deu certo ou não? Porque às vezes a crítica é o sinal de que deu certo, como nesse caso da Melody que a gente acabou de citar. Como que vocês fazem essa avaliação,
não, deu certo, não deu certo. As redes sociais contam com isso. Vocês, depois que vocês lançam a campanha, colocam na rua, vocês acompanham isso na rede social? Vocês tem realmente essa preocupação de acompanhar a colagem do outdoor? Tem essa preocupação, Pedro? Temos, só que assim, como a agência é toda departamentalizada, então às vezes não somos exatamente... Eu falo a parte do criativo mesmo. Criativo. Não é mais a sua, não faz parte mais da sua ossada, mas ainda assim, eu, por exemplo, sou muito ciumento, né, na TV. E aí, por exemplo, às vezes fala assim, vamos fazer a campanha da SBT Folia. Aí a gente vai lá, a função da gente é só ir para o estúdio, bater a foto e tchau. Depois que bateu foto, aí já o departamento de marketing, já são outros setores, mas eu, muito curioso e vaidoso, fico ali, eu não peço mais, deixa eu ver como é que ficou, deixa eu ver aí, deixa eu ver, vai colar quando, aonde que está a placa e tal, é uma forma que eu tenho, eu ajo assim. Aí eu quero saber de vocês, se existe isso também. Eu acho que existe, acho que os meninos concordam com isso. Tem vezes que, eu me lembro de uma vez mesmo que eu saí rodando a cidade toda com o cliente para olhar a placa de outdoor, porque ele estava dizendo que tinha algumas placas que algumas árvores entraram galhos na frente. E eu entrei no carro num sábado de manhã, eu saí rodando com ele para ver que placas eram essas. E quando a gente passou pelos outdoors que ele disse, olha, essas placas estão cobertas. Tinha 2 folhas entrando assim, né, na frente do outdoor e aí, tipo, eu me vi naquela situação, mas aquilo fazia parte. Era do processo de você ver se materializando o seu trabalho também, né? E você muitas vezes tem que compreender determinados clientes que são muito assim também. Porque ele poderia ter dito para o marketing, não, veja aí, olhe, passe aí, rode, veja como é que estão as placas e tal, não, mas o cara foi pessoalmente fazer isso, né? Então, eu acho que sim. Vocês, como é que vocês agem nesse sentido? Eu sou um pouquinho igual o Alex, né? Quando eu estou assim, apaixonado por uma campanha, por uma ideia, né, que a gente vai na rua, eu fico também, igual você, vou lá, aí quero ver o outdoor na rua, aí vou ver os comentários nas redes sociais, no YouTube, quero ver se o pessoal gostou, se não gostou, né, e sempre perguntas para os nossos clientes se deu o resultado, como foi o resultado. Tá? É uma pauta até para a gente falar aqui sobre isso também, sobre os resultados, né, das campanhas para os clientes e como isso hoje está interferindo muito no processo criativo. Mas eu sou um pouquinho igual a você, viu, Alex? Também. Você falou aí dos comentários. Tem muitos comentários aqui na nossa live, né? Muita gente participando. É verdade. Né? Inclusive, quero mandar um beijo para a Potira. Pote, beijo, viu? Acho que quem mais sofre beijo, Pote. Com essa questão sou eu, porque você acha que dos apresentadores, quem mais entra na sala de Potira sou eu, justamente para isso, para saber onde é que estão as placas, por que a foto não ficou legal, enfim. E ela está fazendo aqui uma pergunta seguinte, o anunciante local conhece de fato seus clientes, quais recursos ele usa, o que avançou em termos de pesquisa e análise de dados. E você que está participando da live pode mandar aqui, né, a sua pergunta, que aqui a gente vai ler e tirar essas dúvidas. Quem pode responder? Naturalmente, os clientes locais eles têm algumas ferramentas que eles podem lançar mão, né, na hora de entender quem é esse público que eles trabalham, desde ferramentas internas ali de CRM até ferramentas como pesquisa de mercado. Agora, esse é um tipo de comportamento que você não percebe tão comumente nos clientes menores. Nos clientes menores, eles já têm ali a sua vivência muito mais próxima de quem está consumindo o seu produto, o seu serviço. E quando eles chegam na agência, eles já têm um pouco desse perfil traçado. Porém, em vários casos, é sempre importante, antes de criar, planejar. E nesse processo de planejamento é importante você pesquisar, entender quem é que vai receber a sua mensagem ali. É sempre bom você, antes de construir qualquer casa, sendo uma casa criativa, você pensar ali nesse alicerce, nessa fundação, e isso envolve ali estratégia, pesquisa, essa parte de dados também. Olha, deixa eu só lembrar aqui, você que entrou agora na live, né, essa é uma live da ABMP, né, acontece quinzenalmente. E dessa vez a gente está aqui discutindo sobre a criação, né, no mercado publicitário. A gente está aqui com os nossos convidados do Clube de Criação da Bahia, a Lucas de Ouro, da Tupi. Temos aqui o Bruno Cartacho, da Moria. É isso, moleque? Isso aí. Pedro Valente, estourado,
que está aqui apresentando junto comigo. É um prazer. Ô, moleque, tamo junto. Falando sobre isso que Potira pergunta aqui, eu queria fazer uma pergunta a vocês. Acompanhe vocês aí a live também, Eu viu? tô aqui, Tá todo mundo acompanhando, né? tô aqui, mandem dicas e tal. Isso. Falem do topete de Bruno Cartacho, do de Lucas também. De Lucas tá maior Inclusive, que o o meu. Lucas tá aqui, rapaz. Só a gente Sou tá fã fora de de- Lucas de Ouro. Ah, é? Então Quem foi que falou isso aí? Bota aí, ó. É. Você tá com fã-clube e tudo. Mariana- Tássia. Lucas também é cantor da banda Super Volts. Ah, pra Lucas isso. canta, é Lucas. Na verdade, todo criativo tem um lado B, né? Pensa em apresentar o seu talento, a sua vontade criativa em várias vertentes. Trabalhar com propaganda é muito legal, mas Já a gente- usou esse seu talento? sem dúvida, na rádio, fazendo criação, campanhas? em campanhas, fazendo jingle, faz parte. Lá na criação, por exemplo, tem desde um piloto de kart até tinha um campeão de stand-up comedy lá dentro, tem chefe de cozinha, todo mundo tem outros talentos. E na propaganda a gente utiliza também um pouco dessas vivências que estão fora da agência para as campanhas. É É verdade. isso aí. Sobre o que Pote falou aqui, sobre o cliente local, será que ele realmente conhece, sobre o anunciante local, se ele realmente conhece seu cliente, eu queria ouvir vocês, da experiência de vocês, sobre, muitas vezes, quando você apresenta um plano de mídia para um cliente, muitas vezes, se vocês já ouviram, do tipo, eu não ouço a Rádio X, eu não ouço a Rádio Y, nem a TV Z, portanto, eu não vou aprovar esse plano de mídia, de acordo com o gosto pessoal dele, o que ele consome de mídia, né? Então eu queria saber de vocês se vocês já passaram muitas vezes por essa situação. Ah, várias vezes. Já passei. Do cliente querer que a placa de outdoor esteja no roteiro que ele faz para o trabalho, para todo dia ele enxergar ali a campanha que ele está veiculando. E aí a gente precisa ser muito cuidadoso e explicar que não necessariamente aquele roteiro é o ideal para ele ou para atingir o público que ele está querendo, né? É um trabalho aí um pouco de quase que de analista, ser muito empático aí, entender por que aquele cliente está pedindo essa demanda, mas isso aí é mais comum do que a gente imagina. Ah, mas é mais comum mesmo, viu? Porque eu sofro isso na pele. Na campanha de agradecimento do SBT Folia, eles resolveram separar os apresentadores, para não botar todo mundo numa placa só. Aí ficou Casimiro e Lorena, não foi, Gabriel? Eu e Lígia Oliveira, Darino e Alana. Vocês acreditam que todos os lugares da cidade, eu só vejo a placa de Casimiro e Lorena? Rapaz, que Da problema, minha casa viu? eu passo por 5 placas, eu não vi uma minha. E eu sei que tem. Aham. Eu não estou falando que não tem. Mas acho que a lei de Murphy isso, né? Porque eu nunca vejo as minhas placas. Quem é o Eu responsável? imagino, eu imagino que o cliente que está pagando, como não deve ser a gente, né, que não está pagando, fica nessa onda, eu imagino o cliente que você acabou de citar. Quem é o responsável pela escolha das placas? Gabriel. Gabriel. Tá vendo, Gabriel Gabriel? Freire. Gabriel tá aqui tomando o esporro dele, né, Gabriel? Esporro ao vivo, né? Meninos, eu queria agora puxar mais um pouquinho sobre a questão do produto em si, né? Eu acho que tá havendo uma mudança de posicionamento na questão da criação, nas campanhas, porque hoje o cliente foca mais, se eu estiver errado, vocês me consertem, por favor, foca mais no resultado imediato, né? Antigamente eu lembro que, há anos atrás, a gente estava conversando isso justamente, mexia muito com o emocional, né? A construção e a manutenção da marca, para que isso ficasse gravado de uma forma carinhosa dentro da consciência de cada pessoa. Hoje em dia, a cada dia que passa, a gente vai se afastando mais. Por que isso acontece? É mais o mercado de varejo, o resultado muito imediatista. Isso, na verdade, é um fenômeno de comportamento contemporâneo, né? Tá todo mundo querendo tudo para agora, todo mundo imediatista mesmo. Mas a gente tem que entender que alguns resultados de comunicação, eles não são necessariamente resultados de ordem financeira, né? Eu tenho uma analogia muito bacana, queria até mandar um abraço para o meu sócio Lang, que está em Portugal, ele está assistindo essa live com certeza, e ele sempre faz essa pergunta assim: qual é o ROI da sua mãe? Ou seja, calma, qual é o retorno sobre o investimento que ela fez em você
qual é essa equação? Porque não é só de ordem financeira. Para toda a formação nossa aqui acadêmica, a gente ela pagou primário, ensino fundamental, faculdade, tudo isso, esse montante financeiro aí, você já pagou de volta para ela? Não, porque na hora de fazer esse investimento, ela não estava pensando somente no ganho financeiro. Então, ela estava pensando em outros atributos. Alguns desses atributos são difíceis de mensurar, né? Como seu caráter, né? Seus princípios. E com as marcas é a mesma coisa. Tem algumas estratégias que elas vão possibilitar uma mensuração de resultado financeiro mais imediato, mas existem também outros valores ali, outros retornos simbólicos ali, subjetivos, que estão atrelados ali àquele investimento de comunicação. Então não dá para ser tão imediatista assim. Mas essa mudança de comportamento partiu dos anunciantes ou das agências? Olha, eu acho que a gente passou por uma fase crítica aí, né, dos anos de crise e tal, onde a gente não pode mais se dar o luxo de assim, desperdiçar esse investimento do nosso cliente. Hoje o dinheiro está mais curto, o tempo e o dinheiro estão mais curtos. Então você tem que ser cada vez mais assertivo, você não pode assim, desperdiçar nem tempo nem dinheiro. Então é por isso que a gente hoje mergulha realmente nos negócios dos nossos clientes. A gente tem que assim, entender muito bem o que é que ele precisa, qual é a necessidade dele, quais são as expectativas dele, né? Entender aquilo tudo e tentar assim, encontrar uma proposta que seja mais adequada possível, né? Inclusive, a gente tem aqui, está no ponto, até as próprias emissoras, né? Hoje não focam mais a questão da imagem. Hoje em dia você vê que com essa guerra de audiência, foca-se mais nos números, né, da audiência. Quando você vê algum anúncio de TV ou de rádio que seja, de algum veículo de comunicação, é sempre voltado ao raio que ele atinge, né, de leitores, de telespectadores. E a gente tem um clássico aí, né, um comercial aí da TV Aratu, vamos assistir? Quando a gente alcança uma graça, a gente acende uma vela para o santo. Quando a gente alcança 2 graças, a gente acende 2 velas para o santo. Nossos pais conduzistes a vitória pelos mares e campos baianos. Nesta sagrada colina, Pelos 10 anos de graças alcançadas, nós gostaríamos de acender hoje todas as velas do mundo. Obrigado, Senhor do Bonfim. Obrigado, Oxalá. Obrigado, Bahia Branca, Preta e Mulata, pelos 10 anos de liderança. 10 anos, aí já tem clássico, já tem né? tempo Tem aí, 40 anos, Gabriel, esse filme. DM9, né? Criação da DM9. 50, a TV Aratu, né? Vai fazer... Não, eu falo esse... Já tem 40 anos. Gabriel tinha uns 10 anos nessa época, né, Gabriel? Quando passou a primeira vez. A gente tem aqui uma pergunta de nosso colega Vitor Barros. O que vocês acham que falta para os clientes aprovarem as boas ideias? Primeiro, eu acredito que falta disposição. Disposição de ambos os lados. Disposição do criativo defender a ideia e da agência possibilitar essa aproximação, né, de quem está criando ali, de ir junto com o profissional de atendimento, que tem um relacionamento, um vínculo já transferencial ali, trazer o criativo para perto. E também dos clientes tentarem entender que sair da zona de conforto é necessário, vez ou outra. Então, eu acredito que o primeiro passo seria essa disposição de ambos os lados. Isso já facilitaria muito o trabalho. Ó, o Will Brasil, ele está aqui. Que bacana, Alex. Isso aqui é importante, eu achei bacana esse questionamento dele. Gostaria de saber dos meus colegas de profissão o que eles acham do mercado publicitário no interior do estado, visto que os olhos do mercado são voltados apenas para a capital. Seria interessante saber a visão deles sobre esse mercado no interior e qual região eles acham que está mais em evidência na área, tirando a capital. Bom, eu acho que o pessoal no interior tem esse mesmo sentimento que a gente tem com relação a São Paulo, né? Mas a gente observa muita coisa boa do Vitória da interior Conquista, também. tem uma turma de Vitória da Conquista aí, inclusive um abraço pro pessoal da Gente Propaganda, amigos criativos também. Bacana, né? Mas isso realmente procede obviamente, por ser a capital, né, onde tudo acontece. Sim. Mas é deixado de lado um pouco o interior? Alex, a grande questão é porque
com o menor investimento, as ideias, elas... Limitam, né? Não limita a ideia, mas ela vai reverberar menos. E às vezes a falta de audiência ou de visibilidade dessas ideias, dessas campanhas, gera esse sentimento para os profissionais que as criam, né? A internet veio aí para meio que dar uma equilibrada, né, nessa história, né? Uma ideia que pode sair lá do interior, de Jequié, de Alagoinhas, ela pode ali, através das redes sociais, reverberar para o país todo. E a gente pode acompanhar o que está acontecendo, né, em qualquer canto da Bahia ou do mundo, na verdade. Pedrão, sei que você é um grande admirador de Duda Mendonça e já ficou até sem almoçar para falar com ele no telefone. Conta aí essa história que eu esqueci, é o Guilherme Cachico. Catítio, rapaz. Ficou vermelho? Eu fiquei, bicho, porque tem histórias que não dá pra gente contar, não, rapaz. Conte aí, até eu fiquei Você me curioso. paga Os meninos essa... também ficaram curiosos, Eu né? fiquei curioso. Não, Quero você saber. conhece, Não dá pra assim, apagar, né, moleque? Aqui não dá pra gente apagar. Você me paga essa, viu, Alex? Não, Guilherme, né, Mas moleque? aí, vamos lá se expor, né? O que acontece é o seguinte, você conhece essa história? Você conheço. conhece, Cartacho? Mas eu queria ouvir de novo. Que é? Bom, o que aconteceu foi o seguinte, eu tinha acabado de entrar no mercado, isso era 2002, e eu estava na Propeg, né? E era júnior na Propeg e tal. E ele tinha acabado de lançar o livro, Casos e Coisas, né? Que foi na época da primeira campanha de Lula que ele fez. Foi uma campanha, um super case, né? E eu achava tudo aquilo o máximo, né? O marketing político eu adorava, estava muito novinho, um super sonhador. E eu sabia que ele ia ser entrevistado na Metrópole naquele dia, né? Na hora do almoço. Então eu me programei todo na agência para sair na hora que ele entrar no ar, porque eu queria falar com ele no telefone. E eu fui no carro ligando do celular o tempo inteiro para a rádio e só dava ocupado. Aí quando eu consegui entrar no ar, aí me colocaram para esperar e eu fui para casa de minha mãe almoçar, né? Aí quando eu chego lá, passei voado pela cozinha e me tranquei no quarto para poder esperar ser chamado para eu falar com Duda. E aí a moça que trabalhava lá na casa de minha mãe começou a bater na porta do quarto, dizendo, Pedro, o almoço está na mesa, não sei o quê. E eu desesperado, dizendo, me deixa em paz aqui, pelo amor de Deus, tal. E aí, daqui a pouco, toda hora, de 10 minutos, eu vinha e batia na porta. E quando eu estava no ar falando com Duda, e eu dizendo quanto eu era fã, aquela coisa toda, quanto para mim ele era um grande, né, um profissional, referência fantástica e tal. Aí eu estou no telefone, ela pegou na extensão, na cozinha, e falou, Pedro, vem almoçar, sua mãe está na mesa, o almoço vai esfriar. E eu estava no ar e, tipo assim, todos os publicitários daqui da Bahia estavam ouvindo essa entrevista. E eu dizia, desliga, Jane, pelo amor de Deus, desliga. E aí o bom foi que eles não entenderam direito o que aconteceu. E aí Mário Kersten falou assim, olha, entrou uma linha cruzada. Aí foi o que me salvou, né? Aí Jane desligou o telefone, eu ganhei o livro autografado e tal. Só que Duda, muito esperto, sacou o que tinha acontecido. E na hora que foi desligar na despedida, ele falou, Pedro, agora vá almoçar que seu almoço está esfriando. Isso virou... Não, e meu celular não parou, né? Meu celular não parou. Na época não tinha internet assim, não sei o quê. Podia ter virado meme, em outros tempos eu viraria meme. Agora, Catítio, obrigado por esse momento constrangedor, viu, meu velho? Valeu mesmo. Nada, isso é uma história boa para contar, não é constrangedor. Não. Meninos, tem uma dúvida aqui da Mariana Nicolau, aproveitando o tema, modelo de remuneração proposto por Potira, né? Vocês acham que a forma tradicional de remuneração de agências é coerente com a nova realidade do mercado? Aí eu vou aproveitar e vou ler a pergunta aqui de Potira. O modelo de remuneração no mercado baiano já experimenta... O modelo de remuneração no mercado baiano já experimenta participação no resultado? Já existe uma relação cliente-agência com esse nível de maturidade e confiança? Já existe. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Na verdade, assim, depende muito do cliente e do produto, né, e da mensuração desse resultado. Então, assim, já existe muita coisa com success fee, quando você cria para o mercado imobiliário, quando você pode mensurar esse, né, esse resultado, na verdade. Então, quando é venda, quando é algumas coisas, alguns assim retornos, você não consegue
né, assim, mensurar. Mas quando é venda, quando é... Principalmente imobiliário, né? imobiliário a gente consegue, né, assim, varejo a gente consegue, mas muita coisa é mais para imagem realmente, né? O market share é alguma coisa mais para... Então isso, alguns produtos, alguns serviços você não consegue mensurar bem. Mas quanto ao modelo de remuneração, a gente vem de uma tradição muito grande do nosso famoso BV, né? E cada vez mais a gente vem trabalhando com outros modelos de remuneração, a base de FII mensal, a base de success fee, como você falou agora. Se você quiser falar um pouquinho mais... Já chegamos até um absurdo da criação não ser nem cobrada, né? Por conta das veiculações. Uma vez que o patrimônio que a agência tem são as criações que ela faz. Criações embasadas ali em estratégias, né, em planejamento. Então, de uma forma... eu acho que esse movimento ele já está buscando outros caminhos aí de remuneração nessa relação, porque eu acho que qualquer agência vai se sentir confortável de ter um ganho em cima do retorno se o cliente seguir à risca o que ela está sugerindo. Exatamente. Então, a relação de confiança e a remuneração passa por isso. As consultorias estão aí, né, e elas vendem o quê? Elas vendem a estratégia, o pensamento, né? Estão aí já fazendo frente às agências, né? Lá em São Paulo a gente vê muito isso, né? O mercado das consultorias já vem fazendo frente às agências. E eles vendem o pensamento, a estratégia, né, o planejamento. É isso que a gente também precisa valorizar no nosso mercado cada vez mais. Meninos, eu não sei se vocês vão querer responder, né, a essa dúvida do Humberto Santos, que está aqui na live. Ele quer saber o seguinte: eu também tenho essa dúvida. Se vocês puderem responder, eu agradeceria. Eu e Humberto. Em termos de número, tem um valor pré-definido para se dar início a uma campanha? Vocês não venham me dizer que depende da campanha, por favor. Aí acabou com a resposta. Né? Vocês vão falar, depende da campanha. Depende do seu conceito de campanha também, né? Campanha necessariamente demanda aí um investimento em diversas mídias, ser uma ação ali omnichannel que esteja em vários canais. Sendo assim, você pode pensar em canais que sejam mais baratos, ou canais que não demandem valores de veiculação. Sendo assim, o valor para começar uma campanha é apenas o valor da criação. Agora, se pensarmos que uma campanha ela vai ter aí uma visibilidade maior, ela precisa de uma audiência, ela precisa gerar um resultado, ela precisa envolver ali veículos, televisão, rádio, TV, aí naturalmente esse valor vai oscilar. Mas eu sou do partido de que para se criar uma campanha precisa se remunerar o criativo. Agora, você está com a campanha na mão. Qual a visibilidade que você vai dar a essa ideia? Aí que você começa a pensar nos investimentos de mídia. Mas antes de pensarmos aí nesses investimentos, é bom a gente pensar nessa relação com o criativo também. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Ontem, por exemplo, eu fui no shopping e quando a gente passa, vem muitas amostras, né? Amostras grátis, né? Principalmente perfume, vai passando, não, experimente e tal. Chega muita coisa, inclusive aqui na TV, docinhos para você experimentar. Existe isso no mercado publicitário de uma agência? Tipo, você tá assim, eu vou fazer uma campanha para esse produto, sendo que ele não é seu produto. Só por uma forma de experimento, eu vou testar e vou mandar para ele. Se ele gostar, se ele abraçar, existe isso? Existe, tanto porque você tem uma ideia que é muito legal, que casa com aquele produto, aquele cliente, assim como para você prospectar esse cliente, né? Claro que respeitando a ética do mercado, onde aquele cliente também já tem de tudo, né? Mas é um mercado muito pequeno nosso, então você ir atrás de um cliente, todo mundo se conhece, né? Como você vê aqui, Alex, todo mundo se conhece, se bateu em algum lugar ou trabalhou junto muitas vezes, então pega mal, né, essa prática. Mas se você sabe que um cliente acabou de chegar aqui, acabou de ser criado, hoje a gente está vendo muito isso, por conta da crise, tem muita gente que era executivo de grandes empresas e estão voltando os olhos para o empreendedorismo. Então, essas pessoas estão começando a chegar e precisam de tudo do zero, né? Marca, nome, cartão de visita, papelaria e, óbvio, as campanhas campanhas publicitárias de on e off. Então, se você quiser, chegou uma empresa nova, você quer tentar buscar essa conta para você, você pode ter uma ideia na sua equipe, ir lá e apresentar para ele no risco. Pode ser que o cara não goste, nada aconteça, ou você pode faturar um novo cliente, não é não? Meninos, já que você tocou nesse assunto,
Existe uma relação direta do criativo com o cliente, com o anunciante, que não é da alçada de vocês, né? A questão de você lidar diretamente com o anunciante. Inclusive, o Potira, agora que eu estou vendo que ela tocou nesse assunto, que antigamente era tudo muito segmentado. Mas com o passar dos tempos, né, as coisas vão mudando, aperfeiçoando, vai se tornando uma coisa até mais íntima. Existe essa relação hoje? Mudou alguma coisa? Hoje já existe a interferência direta com o anunciante? Existe. Você quer falar também? Não, vamos lá. Eu acho que, na verdade, as engrenagens elas se reduziram, né? Cada vez mais a gente tem equipes multidisciplinares. Então, assim, cada vez mais hoje, cada vez mais, nós criativos temos que ser um pouquinho atendimento, um pouquinho planejamento, um pouquinho mídia, assim como os mídias, atendimentos, por exemplo, também tem que ser criativos, né? Então, até 10, 15 anos atrás, só o atendimento ia para a reunião com o cliente, colher o brief, apresentar a campanha. Hoje não. Hoje a gente vai também colher o brief, a gente está com o cliente, a gente quer entender o que ele quer mesmo, quer entender as expectativas dele, as necessidades dele. Então, a gente vai apresentar a campanha, a gente vai colher o brief e cada vez mais os clientes querem que a gente vá também. Eles exigem que o profissional de criação também esteja na reunião, né? Eu não quero aqui tirar a importância do profissional da Não, de jeito nenhum. Longe disso, na verdade. Algum cliente Mas eu não quero nem levantar essa bola aqui. Já chegou a ligar diretamente para vocês? Sim. Já. Pulando? Acontece. Alguns clientes pegam assim, tanta intimidade com a gente que já pula essa etapa, já pula, né? E já fala Isso com a gente gera mesmo. desconforto? Gera algumas ocasiões, já gerou. Agora, tivemos sabe o que eu alguns acho casos que gerou interessante? desconforto. Eu acho interessante o seguinte, porque realmente a gente tem ido mais para as salas de reunião do cliente, mas também tem acontecido coisas que nunca aconteceram. A gente ouve mais também outras áreas que não, a gente blindava muito a criação para isso. Era tipo assim, a criação é criada, tudo é criado dentro da criação por quem é de criação. Somos nós e acabou. E hoje não, eu acho que é uma coisa que cada vez mais tem acontecido, é brainstorm com a equipe toda, são visões diferentes, alguns visam mais resultado, outros visam mais visibilidade, enfim, e toda essa luta entre as áreas acaba sendo muito boa, né? As paredes estão caindo, né? Então as agências hoje estão com as paredes literalmente hoje em dia está todo mundo junto, então a gente pensa junto realmente. E muitas vezes a grande ideia de uma campanha tal vem da mídia, vem do planejamento, vem do atendimento ou do próprio cliente, até que às vezes na reunião mesmo ele diz, poxa, pode ser assim, assim, assado. E a gente vai e junto a gente cria, né, aquela proposta. Eu acho assim que hoje em dia realmente todo mundo tem que ser um pouquinho mais criativo, né? Então, quem está numa agência hoje, quem vai hoje procurar o emprego em uma agência, tem que estar entranhado um pouquinho essa criatividade que a gente tanto fala. Todas as profissões, né? Sim. Na verdade está lá, né? A gente reativou aí o clube de criação, mas o nosso primeiro evento, que foi o Carnaval Publicitário, agora, ele integrou profissionais de outros departamentos também. Porque a gente precisa também estar aumentando aí o diálogo com o pessoal do atendimento, de estratégia, de planejamento, de mídia, o pessoal que está em contato com o cliente ali, às vezes tem uma dinâmica de trabalho diferente da nossa. Então, o clube de criação ele também chega para abrir esse diálogo com outras áreas. Valorizar, sim, o profissional de criação que está um pouco ali deixado de lado, que também está meio cansado da sua dinâmica de trabalho que é puxada, a pauta é cruel. Mas a gente precisa conversar também com quem está dentro da agência. As meninas lá na criação lá da agência, elas são super criativas. Vale a pena você parar, escutar o que elas têm para acrescentar, né? Escutar as ideias, bater um papo, ser um pouco mais humilde, né? E abrir esse diálogo. Acho que é fundamental, todo mundo ganha com isso. E fora a galera que também sofre a metamorfose, né? Gente que vocês já devem ter visto acontecer de ser de uma área e mudar para a criação. Eu tenho isso lá na agência, entendeu? Então, gente que... e o contrário também, gente que é criação e vai parar em outra eu já vi as duas área, coisas, né? Os dois sentidos, né? Mas é o que você falou, eu acho que o nosso papel é
é ver as coisas, observar, prestar atenção em tudo, na verdade. Então, qualquer coisinha que você vê, seja no ônibus, seja aqui na sala, seja ali, assistiu alguma coisa, leu um livro, aquilo pode servir de uma ideia, né, de uma referência. Então, o bom criativo é aquele que tem mais milhagem, aquele que roda mais, que circula mais, que lê mais, que assiste mais, que está prestando atenção em tudo, né? E hoje em dia, cada vez mais, no negócio do seu cliente, você tem que prestar atenção e entender aquilo de verdade. Gente, eu não posso deixar de falar. Olha isso, Pedro. Eu citei aqui o exemplo da campanha de agradecimento da liderança da SBT Folia e falei das placas que eu não enxergava. O departamento de marketing daqui da TV me mandou toda a relação. Olha, Pedro, aonde estão as minhas placas? Deixa eu ver. Mandou Só toda a por relação, curiosidade. citando cada placa aí. Mas todas essas você tá? Onde estão as minhas placas aqui. É por só isso que a são gente as não minhas. encontra placa para comprar. Aqui, ó, tá tudo aqui Tá com tudo Alex aí, né? Lopes. Tá tudo aqui, ó. Você sabe, Alex, que isso é muito comum com os clientes também. Eles pedem muito também. Cadê as placas? Eu não vi e tal. Então, a gente manda também a relação de todas as placas, de tudo que saiu. Que Pedro falou, Luciano lá na agência, ele, em determinadas ocasiões, ele precisa ir com o cliente rodando a cidade, mostrando as placas, porque é importante, né? Você, às vezes, está fora do seu roteiro, você não sabe que as Deixa o placas estão... microfone aí para Lucas, que o dele tá falhando, por favor. Foi? Aí na hora vocês trocam. Beleza, Por favor, sim, vai. então eu estava falando que esse exemplo que Pedro falou, o Luciano lá da agência, meu sócio, que cuida dessa parte de veiculação de mídia, ele já teve aí esse contato de colocar um cliente no carro, dar uma volta na cidade e mostrar uma a uma que aquelas placas estão ali e justificar cada placa também, né? E às vezes importante. quando a placa sai um dia antes, ou não cola no dia seguinte do dia previsto, né? Porque, problema, né? porque isso está previsto, na verdade, no contrato, né? É normal. Porque às vezes chove demais, vai ter uma tempestade e tal, e acontece. Então, realmente, isso é uma questão. Agora, sabe o que eu queria, Alex? Por favor. Aproveitar aqui e pedir para quem assiste a gente aqui, nossa segunda live. Essa é a segunda live apenas da BMP e está sendo um sucesso. Deus abençoe. Obrigado mesmo. E queria pedir a todo mundo que mandem temas para as próximas lives, né? Nosso mercado é tão rico, a gente tem muita coisa a falar, muita gente a ouvir e a gente gostaria de ter. Já tem uma sugestão da Gabriela Cavazzoli, que ela queria que falasse um pouco das mulheres no mercado publicitário. Já é um bom tema para uma próxima live, né? Bom Já que tema. a nossa É um bom tema, com certeza. presidente Ana Coelho aí, ó, presidindo tudo. E ela está falando aqui, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre as mulheres. E, gente, o nosso tempo já está terminando, né? Já estão apertando a mente aqui, já está terminando. Aí eu queria, para a gente finalizar, que vocês fizessem as considerações finais. Eu vou ler o recado aqui da Cecília Barreto, que ela botou assim: recentemente li que apenas 10% da população mundial é considerada criativa. Isso porque desde crianças somos podados a seguir regras e a ter limites. Vocês pensam a criatividade como um dom ou dá para adquirir através de estímulo? Excelente Já nasce pergunta. com a pessoa ou você consegue estimular isso no ser humano? E complementando essa pergunta, eu queria que também, eu li aqui, não lembro quem foi, o porquê de migrar para a área da criação, já que você falou que tem esse jogo de cadeiras, né, de uma área para outra, o porquê de você escolher a criação. Temos muitos estudantes de comunicação que estão acompanhando a nossa live e eles querem saber por que eu tenho que ir para a área de criação, o que atrai, o que não é tão legal e as considerações finais de cada um, por favor. Bem, eu me lembro que quando eu estava ainda estudando, o que me atraía na área de propaganda era a área de criação, né? Eram os criativos, era a produção criativa, e isso foi o que sempre me atraiu. Essa postura já não é tão mais presente. Você vai numa universidade, você pergunta ao pessoal que está fazendo propaganda, está estudando o curso, está um pouco dividido. Tem gente aí que quer fazer já direto o atendimento. Quando eu entrei para fazer propaganda, eu achava que publicidade era só criação. Eu achava que todo mundo ali participava do departamento de criação. Então, com a experiência, eu percebi que a nossa área é uma área que dá para você treinar, dá para você se dedicar, estimular a sua criatividade, né? Voltar aí às raízes, como o Cartacho falou, voltar a ser criança, perder um pouco das amarras, das bordas da caixa que estão aí aprisionando a sua criatividade, as suas ideias. Então é importante você entender que não existe essa de já nasci criativo, não tenho caminho, todo mundo é criativo.
Até o cara que acha que não é criativo, ele é criativo. Mas ele precisa perceber essa criatividade dentro dele. A nossa criatividade, ela é direcionada para o trabalho. Assim, fica muito mais evidente, porque a gente passa mais tempo trabalhando do que no lazer, então fica todo mundo visualizando onde a gente está empregando a nossa criatividade. Mas todo mundo é criativo. O cara é criativo com a grana dele para poder fazer ela esticar, o cara é criativo na hora de abordar uma paquera. Existe criatividade nisso tudo. A nossa criatividade a gente empregou aí para o trabalho publicitário, mas ela está presente. Então, queria fazer um convite para todo mundo acompanhar o Clube de Criação, seguir a gente nas redes sociais, www.criaçãobahia.com.br, no Instagram é Criação Bahia, no Facebook é Criação Bahia também. E a gente está aí abrindo esse diálogo com os profissionais ou quem não se acha tão criativo assim e quer despertar um pouco essa sua criatividade. Obrigado. Perfeito, acho que você falou, né, bem isso também, né? Quando a gente é criança, a gente não tem essa vergonha, né, e essas amarras que a sociedade vai impondo na gente, né? E a gente tem que perder um pouco disso realmente para a gente fazer a nossa criatividade surgir, né, e assim aflorar. Né? Por último, eu queria dizer assim, quando você vê, né, Alex, um anúncio no jornal ou um assim, outdoor na rua, né, a gente tem que ter a ciência que por trás daquele outdoor de 7 palavrinhas, né, tem um trabalho danado ali, tem uma história de uma empresa, uma cultura de uma marca, um trabalho de muita gente. Então, muita gente acha que a criação é fácil, que a gente senta na cadeira e fica ali 2 horas, né, esperando a ideia chegar, aí a lampadinha, pum, acende, que beleza, vamos fazer aqui, escreveu e saiu já. Não é assim. A gente trabalha pra caramba. É um dos trabalhos mais atenuantes que existem hoje, né? Mais cansativos. E mais atenuantes, mais extenuantes. Mais cansativos. Então, a gente tem isso em mente. Né? Uma outra coisa é que, assim, a criatividade, ela não está versus né? Porque... assim, hoje, né, a gente estava aqui comentando, o tema hoje não é assim, criatividade versus resultado. A gente tem que ter ciência que hoje um é a favor do outro. Né, hoje a criação está sempre a favor dos resultados. Então, é uma coisa também para a gente colocar sempre em mente. E por último, eu queria dizer assim, a gente está no CCBA, né, nessa retomada do CCBA, e eu queria fazer também um convite, um pedido a todos, né, que é falar bem do nosso mercado, vamos valorizar o nosso mercado, vamos acreditar no nosso mercado, que a gente tem muita gente boa aqui, então vamos olhar, né, sempre para o nosso mercado e assim perder aquele negócio de nosso mercadinho é assim, assado. Não, o nosso mercado é bom pra caramba, entendeu? Vamos elogiar o nosso mercado, valorizar o nosso mercado e os nossos profissionais. Eu acho que a gente tem muita gente boa aí e a gente tem que começar a se elogiar mais e falar bem da gente também. E muita gente depende do nosso mercado, né? Então, na verdade, o mercado ele é muito maior do que o mercado de criação, a área de criação. Então, a gente tem muita gente envolvida nisso. Inclusive aqui, Rodrigo Batinga comenta, não pude estar com vocês, quem sabe uma próxima oportunidade. Gostaria de parabenizar e agradecer a BMP e a TV Aratu pela iniciativa e favor avisar para os caras que os topetes na telinha estão fazendo sucesso. Aqui, rapaz, está dando um comentário geral. Inclusive, maravilha. Pedro, eu queria que nas suas considerações finais, já que muita gente tocou nesse assunto, existe alguma ligação entre a cultura regional... Do topete? Não, do topete. A cultura regional e a questão, tipo, a mulher pensa de um jeito, o homem pensa de outro. Isso acaba afetando na área criativa? Depende, porque tem vezes que o produto ele é para o público feminino, né? Então, mas não é importante o olhar masculino? É importante o olhar masculino, mas se o público-alvo ele é estritamente feminino, inclusive tem filmes sobre isso, né? Onde o cara tem que se transformar um pouco em mulher para poder entender melhor o universo da mulher, as dificuldades que a mulher passa para se maquiar, para fazer o cabelo, o dia a dia dela, filho, 1000 coisas que nós não sofremos, né? Para se vestir, para sair, bota uma camiseta, bota uma calça, tchau, um beijo, vai embora, né? E já foi. E então, muitas vezes, você precisa um pouco se colocar no lugar do seu público-alvo de maneira muito radical para você compreender. Então, acho que sim, acho que faz todo sentido isso que você fala. Criar para homem é diferente de criar para mulher. Suas considerações finais?
Quer falar alguma coisa, Lucas? Não, a respeito disso, eu acho que vale até uma outra live, porque essa questão de gênero, ela gera muita discussão, mas eu acho que enquanto profissionais de comunicação, a gente tem que pensar sempre numa comunicação empática, independente se é uma mulher, se é um cara, ou como ele se reconhece, a gente tem que pensar que é um ser humano. E eu acho que se essa relação humana ela for bem estabelecida, missão cumprida, fizemos nosso papel. Bacana. Maravilha. Pois é, gente, grande prazer estar com vocês. 2 grandes nomes da publicidade baiana, 4 grandes nomes. Inclusive, Alex fez publicidade, né, Fiz Alex? publicidade na Federal do Rio de Janeiro, foi sim. Pois é. E é isso, nos vemos daqui a 15 dias. Dia 13, né, Gabriel? A próxima live, 13 de março. Dia Já tem o 13. tema definido. Depois vocês me digam. A aí gente pra diz já anunciar. já. E agradecer mais uma vez toda a estrutura da TV Aratu aqui, agradecer a BMP pelo convite e fantástico estar aqui com vocês. Obrigado Lucas. Obrigado, Bruno. Obrigado, Pedro. Obrigado a BMP, CCB também. E a gente espera vocês no dia 13, né? E vocês podem continuar mandando suas sugestões. Para onde que manda, Gabriel? Para onde é que manda essas sugestões? abmp.com.br. Então a gente fica por aqui, no dia 13 tem um novo encontro. Beijo e fica com Deus.